O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Na cidade de Cafarnaum, no dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência e deu um grande grito e saiu. E todos ficaram espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, Rogai por nós. queridos irmãos, nós estamos fazendo a leitura, ao longo deste ano litúrgico, do evangelista Marcos. No último domingo nós escutamos o evangelho em que Jesus chamava à beira do mar 4 dos seus discípulos. Logo depois que Jesus chama estes discípulos para segui-lo, Jesus, em dia de sábado, vai a uma sinagoga na cidade de Cafarnaum. Cafarnaum é a cidade do apóstolo Pedro. Inclusive, a casa do apóstolo Pedro ficava bem próximo desta sinagoga. Para o judeu, a sinagoga é o lugar onde as pessoas se reuniam para escutar os ensinamentos da Torá. O que é a Torá? A Torá é a lei contida nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que nós, na tradição cristã, chamamos de Pentateuco, que são os seguintes: o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Números e Deuteronômio. A primeira leitura, inclusive, foi um trecho do Deuteronômio. Então, para o judeu, o sábado, que era o dia do descanso, o dia reservado para o culto e o louvor a Deus, era o dia de ir à sinagoga para escutar o ensinamento da lei. E Jesus, sendo homem, judeu, vai à sinagoga no dia de sábado. E Jesus se coloca na sinagoga e começa a ensinar. O texto do Evangelho diz que todos ficavam admirados com o ensinamento de Jesus, porque Jesus ensinava com autoridade e não como os mestres da lei. A palavra grega para a palavra autoridade é a palavra exousia. Jesus ensinava com exousia. Ousia significa substância. O ensinamento de Jesus era, portanto, com substância. A autoridade que Jesus exercia é porque Jesus não somente era um letrado, como os mestres da lei eram, conhecedores da Torá, mas Jesus
ensinava de tal modo que a inteligência daqueles homens que escutavam se abria à verdade. E uma vez que nós somos iluminados no intelecto pela verdade, a gente adere à verdade. Esta era a grande diferença do ensinamento de Jesus com os mestres da lei. Os mestres da lei sabiam da lei. Eles tinham autoridade para ensinar, embora eles não exerciam essa autoridade porque lhes faltava a exousia, a substância, ensinar uma verdade em si mesma e fazer com que aquela verdade seja obedecida pelo intelecto. Isso é o que fascinava as pessoas ao verem Jesus. Jesus tinha autoridade para ensinar. Veja, é importante fazer uma distinção. Existem pessoas que têm poder, mas não têm autoridade. Porque a autoridade não é concedida por um diploma. A autoridade, ela se exerce a partir da ação da graça em nós. Tem muitas pessoas que têm poder para ensinar, que tem talvez um diploma, que é pós-doctor e que ensina tal coisa, mas ela não tem autoridade. Essa pessoa falando, e com todo respeito, uma vaca cagando no pasto não faz diferença alguma. Se bem que a vaca cagando no pasto tem uma utilidade, porque tem esterco, né? E vai ter alguma utilidade. Mas tem pessoas que é assim, elas têm doutorados, pós-doutorados, ensinam, e as pessoas, no entanto, não obedecem, porque a pessoa não tem autoridade. E existem pessoas muito simples, que não têm nenhum diploma, que ensinam, e as pessoas dão credibilidade, porque ela tem autoridade de ensinar. As coisas que ela ensina, você vê com o intelecto que tem como finalidade a verdade. E, portanto, a gente adere. Jesus ensina, portanto, com esta autoridade. E esta foi a missão sublime de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus veio para ensinar. Quando ele conclui o Evangelho de Mateus, no capítulo 28, dos versículos 16 a 20, Jesus, quando ele está subindo ao céu, ele diz assim: toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. E depois, e aí ele se dirige aos apóstolos: ensinai todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a observar tudo o que vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Jesus confere essa autoridade aos apóstolos para ensinar e também para batizar. A igreja recebeu, portanto, a autoridade de ensinar do seu divino fundador Jesus. E por isso nós estamos aqui, ensinando as verdades da fé. Por isso, meus irmãos, quando a igreja ensina uma verdade de fé, nós temos que prestar obséquio diante daquela verdade e dobrar as nossas inteligências, mesmo quando não as compreendemos, mas porque a igreja é mãe e recebeu do seu divino fundador uma missão de ensinar, a gente adere àquela verdade. Por mais difícil que seja o nosso intelecto, porque às vezes o nosso intelecto está tão pervertido com ideologia, sobretudo no nosso tempo, a gente fica num dilema interior de compreender aquela realidade. Então você dobra a sua inteligência e diz: eu creio porque a igreja como mãe não pode me ensinar uma coisa errada. Eu creio na autoridade que nosso Senhor constituiu a ela, e eu inclino diante dessa verdade para crer nessa verdade. É isso que nós fazemos com os dogmas de fé. Os dogmas de fé que são dados pela igreja, eles são dados através da autoridade da igreja. Porque nós cremos, por exemplo, que Maria, último dogma proclamado pela igreja a respeito de Nossa Senhora, a Virgem Maria foi assunta ao céu em corpo e alma. O dogma foi proclamado em 1950 pelo Papa Pio XII. Nós cremos nessa verdade porque a autoridade da igreja diz: creia, Maria está no céu, gloriosa em corpo e alma. E nós cremos. Claro que a igreja não chega a uma conclusão de uma verdade de fé. O Papa acordou hoje e vai proclamar um dogma. Não, não é assim. Isso é fruto do desenvolvimento teológico de muitos séculos
e que a igreja chega à conclusão desta verdade, porque isto é uma verdade revelada por nosso Senhor, então a gente crê. Isso está na base da catolicidade. Crer em tudo aquilo que a igreja crê e professa, porque Deus, verdade, lhe o revelou. Nesta crença queremos viver e morrer. Amém. Então Jesus tem autoridade para ensinar. E essa autoridade Ele exerce e as pessoas ficam encantadas pela verdade. A verdade leva as pessoas a um fascínio e elas aderem a essa verdade. Mas o Evangelho continua. A partir do versículo 23. Estando na sinagoga, um espírito mau gritou: que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Notaram que da boca do demônio não saiu nenhuma mentira? O demônio não disse nenhuma mentira. Embora ele seja o pai da mentira, como recorda São João, ele não disse nenhuma mentira. Ele disse que Jesus é o Santo de Deus. No entanto, mesmo ele dizendo que ele é o Santo de Deus, imediatamente Jesus intima e diz: cala-te e sai dele. Se nós formos aos Éden, capítulo 3 do livro do Gênesis, nós vamos ver uma cena semelhante. Quando vamos recordar o Gênesis 1 e 2. Deus cria todas as coisas, cria o ser humano, coloca o ser humano no centro da criação. Porque Deus viu que ao criar o ser humano, aquilo era muito bom. E aí o autor sagrado diz que Deus deu uma lei aos nossos primeiros pais. Qual foi a única lei dada por Deus no princípio da criação? Não comais dos frutos da árvore do centro do jardim, porque no dia em que dele comerdes, vós morrereis. Foi a única lei. Os 10 mandamentos, as tábuas dos 10 mandamentos só vai vir no livro do Êxodo, lá no capítulo 20 do Êxodo, mas bem tardiamente. Mas Deus dá uma única lei que eles devem cumprir. Olha, vocês não podem comer deste fruto, os demais frutos do jardim vocês podem ficar à vontade. Ou seja, Deus está dizendo o que para o ser humano? Existe um limite criatural. Vocês não podem ultrapassar o limite da criatura. Vocês podem chegar até aqui. Se vocês partirem daqui, vocês caem aonde? No abismo. Nós todos temos um limite de criaturas. E quando Deus estabeleceu no princípio que eles não deveriam comer daquele fruto no centro do jardim, Deus está mostrando: vocês têm um limite. Vocês não podem ultrapassar esse limite. Porque caso vocês ultrapassem o limite, vós morrereis. Então, capítulo 3 do livro do Gênesis apresenta que entrou em cena a serpente, o demônio. E o demônio, segundo o livro do Gênesis, era o mais astuto de todos os animais. A serpente se aproxima de Eva, e o que a serpente diz para Eva? Olha, é verdade que Deus proibiu que vocês comessem da árvore do centro do jardim? Veja, a serpente não disse nenhuma mentira. Ela se aproximou e disse: olha, é verdade que Deus proibiu vocês comerem daquela árvore do centro do jardim? A mulher disse: é verdade. De fato, Deus nos proibiu de comer da árvore do centro do jardim. Aí a serpente, na sua astúcia, voltou-se para a mulher e disse: mas Deus proibiu que vocês comessem desta árvore, deste fruto, porque Ele sabe que no dia em que dele comerdes, vós sereis como deuses. E o olhar da mulher ficou encantado e fascinado, e a mulher então comeu do fruto e deu ao homem. Notaram? O demônio é assim. O demônio nunca chega e diz uma mentira de cara. O demônio, na sua astúcia, ele chega e apresenta uma meia verdade, porque na frase há uma verdade. A verdade de que Deus havia proibido eles de comerem um fruto.
Só que a outra parte da frase não é verdade, é uma mentira. É porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, vós sereis como deuses. Isso não foi dito por Deus. O que foi dito por Deus é que vocês comerão do fruto e vocês se tornarão conhecedores do bem e do mal. A serpente perverteu. E essa é justamente a astúcia do demônio na nossa vida. É por isso que Jesus, ao encontrar-se com o demônio dentro da sinagoga, quando o demônio começa dizendo, eu sei que tu és o santo de Deus, imediatamente Jesus faz o quê? Cala-te e sai dele. Jesus exerce a autoridade sobre o demônio. Por quê? Porque todo ataque demoníaco, todo ataque do diabo, é um ataque de ideias. Como que vocês pensam que o demônio nos ataca? As pessoas pensam assim, as pessoas vivem numa ilusão, meio do imaginário, do senso comum. As pessoas imaginam que o demônio está assim, a todo momento ali. Então eu estou indo para a igreja, eu tropeço, foi o demônio que passou a perna em mim porque eu estou indo para a igreja. O demônio tem muito mais o que fazer do que ficar passando a perna nas pessoas para ir para a igreja. Não é verdade? O demônio, ele tem ataques, evidentemente. Existem comprovações de ataques, de possessões demoníacas e tudo mais. Mas a astúcia do demônio está onde? Nas ideias. E ele propõe ideias e você começa a dialogar com as ideias. Quando você começou a dialogar com uma ideia, como fez Eva no paraíso, que começou a dialogar com a serpente, coisa que ela não deveria ter feito, você já está no território do demônio. E facilmente você vai perder a guerra. Por quê? Porque o demônio é espírito. Nós somos um composto de corpo e alma. Então, logicamente, você com a matéria, com o corpo, você vai perder a guerra. Quando a gente fala lá no Apocalipse de São João, capítulo 12, da guerra do diabo, do demônio, com São Miguel, a luta, e a gente vê lá, São Miguel guerreou contra o demônio. Você não fica imaginando que é uma guerra de armas, que o São Miguel está lá com uma espada cutucando o demônio. É claro que aquilo é uma representação para que a gente entenda que aquilo é um combate. Mas o combate do demônio com São Miguel não é uma guerra de armas. A arma é sobrenatural. E quais são as armas sobrenaturais? As ideias. Quando nós começarmos a quaresma, no primeiro domingo da quaresma, o Evangelho de Mateus capítulo 4, que a igreja lê no primeiro domingo da quaresma, é o Evangelho das tentações de Jesus no deserto. Quando a gente vai olhar as tentações de Jesus no deserto com o demônio, quando Jesus trava uma batalha durante 40 dias no deserto, a luta de Jesus com o demônio é uma luta do quê? De ideias. O demônio diz, olha, você está aí, passando fome, transforme essas pedras em pães. Olha, uma ideia. Se eu estou passando fome, eu sou Deus, posso transformar essas pedras em pães? Aí Jesus diz, não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que fez Jesus? Jesus está nos ensinando a lutar contra o demônio. Se o demônio nos apresenta uma mentira ou uma meia verdade, você precisa ir com a verdade de cara com ele. E a verdade está onde? Na palavra de Deus. Você precisa repelir o demônio e dizer, cala-te e sai dele. Esta ideia não provém da ação do Espírito. Esta ideia é um ataque do demônio. São Pedro diz que o diabo está rugindo, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Gente, a gente vê claramente como que a ação do demônio se dá. Hoje, nos nossos tempos, através de ideologias. Ideologias que estão pervertendo as coisas óbvias. O profeta Oséias no Antigo Testamento diz assim que o meu povo padece por falta de conhecimento. E é justamente, nós estamos sendo levados por esta onda de ideologias, temos fé, mas estamos lá com os ideólogos lá fora, vivendo os pensamentos pagãos e mundanos das ideologias que estão aí. E a gente não combate tais pensamentos. A gente não combate tais ideias. Por exemplo, veja, nós estamos no século 21, um século de modernidades, um século do avanço, da ciência, do progresso,
onde nós temos acesso a muitas coisas. No entanto, nós temos uma grande massa de católicos que é desinformada, que não tem conhecimento de fé. É evidente que nos últimos anos nós vemos um progresso no número de católicos que buscam conhecer a fé. Mas isso é uma parcela ínfima, pequena. Do outro lado, nós temos uma parcela de pessoas que estão padecendo por falta de conhecimento. Veja, vou dar um exemplo. A missa, ela tem 4 finalidades. Quais são as 4 finalidades da missa? Alguém sabe aqui? Quais são as 4 finalidades da missa? Isso daqui não é coisa do Padre Rogério. São 4. É um culto latrêutico, é um culto eucarístico, é um culto expiatório e é um culto impetratório. Ouviram alguma vez falar disso? No entanto, vocês padecem por falta de conhecimento. Isso daqui está lá no Catecismo de Trento, está no Catecismo de São Pio X, está no Catecismo da Igreja Católica, que nós vamos começar a estudar terça-feira. Isso daqui está na encíclica Mediator Dei, do Papa Pio XII, nos números 64 e seguintes. Mas a gente não sabe as finalidades da missa, que é a coisa mais básica do básico. Essas 4 finalidades, que todo católico deveria saber. E nós não sabemos. A gente vai para a missa e não sabe qual é o fim da missa. Qual é a finalidade de eu estar indo para a missa? Porque o que é a Santa Missa? Primeiro, um culto latrêutico. O que significa latria? Adoração. Nós estamos aqui para prestar um culto a Deus de adoração. Nós viemos para adorar a Deus. Segundo, um culto eucarístico. A palavra Eucaristia significa ação de graças. Nós viemos dar graças a Deus. Viemos dar graças a Deus por aquilo que Deus é, e não por aquilo que Deus nos faz. Deus é. Terceiro, é um culto expiatório, ou seja, a missa, por excelência, é um culto que expia os nossos pecados. Isso não significa que você participando da missa, você não precisa se confessar, não é isso. Expiação porque nele está a redenção do gênero humano. Quarto, é um culto impetratório. O que é esse palavrão, né? Impetrar, pedir. É um culto em que nós dirigimos a Deus nossas súplicas, nossas preces. Essas são as 4 finalidades da missa. Nós viemos aqui para adorar a Deus, em primeiro lugar. Você não veio para se sentir bem. Não veio. Se você veio para a missa para se sentir bem, você veio para o lugar errado. Missa não é para se sentir bem. Missa é para prestar um culto a Deus de adoração. Eu vim para adorar a Deus em espírito e em verdade. E conforme o capítulo 4 do Evangelho de São João, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Foi isso que Jesus disse para a samaritana. O Pai está procurando adoradores. Então seja um adorador de Deus. Não venha para se sentir bem. Venha para adorar. Eu vim para vos adorar, Senhor. Segundo, um culto eucarístico, uma ação de graças. Veja, eu vim aqui para render graças a Deus por aquilo que Deus é. Ele é o soberano, Ele é onipotente, Ele é o misericordioso, Ele é o cheio de bondade, Ele não tem limites no seu amor, ultrapassa em tudo. Eu vim aqui para expiar e para pedir perdão, porque tantas vezes com os meus pecados eu firo a Deus, eu ofendo a Deus, e eu quero pedir a Ele que tenha piedade de mim, que uma gota do sangue de Cristo seja derramada sobre mim, lave-me, purifica. Uma gota do sangue de Cristo é suficiente para te livrar da imundície do pecado. E depois um culto impetratório. Nós viemos para suplicar também que Deus nos alcance com a sua misericórdia, nos dê graças abundantes para que a gente possa, no exercício da nossa missão de pai e mãe de família, chegar ao céu. Porque sem as graças, sem pedir, a gente não vai conseguir dar conta de cumprir nossa missão. Então, meus irmãos,
nós precisamos de conhecimento. E o conhecimento dado por nosso Senhor nos dá também autoridade. E nós precisamos dessa autoridade de nosso Senhor, para a gente sair deste nível de ignorância. Para a gente ter autoridade sobre essas ideologias, sobre tudo isso que está presente no mundo de hoje, para dizer, sai daqui, cala a boca e sai. Nós só teremos esta autoridade, e temos essa autoridade pelo batismo. Você, pelo batismo, tem autoridade sobre o demônio, sobre a tua vida. Se o demônio te investir com uma ideia, e se você quiser, você tem autoridade para dizer, sai daqui. Mas para isso você precisa estar movido pela graça de Deus. Você não vai fazer exorcismo, isso você não pode. Para fazer exorcismo é preciso de uma faculdade do bispo, é preciso ser um presbítero dotado de ciência, então é o bispo quem dá a faculdade para o exorcista proceder um exorcismo. Mas você tem autoridade sobre si mesmo, de mandar o demônio para os pés da cruz, para onde ele foi derrotado definitivamente. Vá para os pés da cruz imediatamente. Você tem autoridade. Só que a gente deixa ele fazer a festa. A gente deixa que as ideias tomem os nossos pensamentos, e a gente fica lá naquela multidão de pensamentos. Sabe aqueles pensamentos que vão nos conduzindo para a morte? Que você não presta, eu não valho nada, você é um inútil, ninguém me ama, ninguém me aceita. E você vai com essas ideias, vai conduzindo suas ideias para um monte de ideias, de pensamentos que vão te conduzindo para o abismo. Chega! Ordena ao demônio que saia. Você tem autoridade. Intime e mande ele sumir. Portanto, meus irmãos, que os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo nos levem à verdade e nos façam sair da ignorância. Busquemos a verdade, busquemos o conhecimento, porque um povo que conhece a verdade é um povo temido. Se nós aproximarmos da verdade, crermos na verdade, aderirmos à verdade, as pessoas vão nos temer, porque a autoridade não será nossa. Não será um poder, será uma autoridade que vem da autoridade divina, que é Cristo, que nos dá esta autoridade para dizer, cala-te e sai dele. Peçamos a Maria Santíssima que nos ajude no nosso caminho de conversão e de santificação.